Olá pessoal, me chamo Caio Monteiro, estou aqui para mais um vídeo para falar sobre um ambiente aí e um perrengue que o cliente passou. Claro que não vou dar nome aos bois, como a gente gosta de brincar, e tomar cuidado para não passar nenhuma informação sigilosa, mas trazer aqui os acontecimentos para que vocês analisem e reflitam para que não aconteça com vocês, tá? Então, vamos lá. Enquanto eu atualizo o meu ambiente aqui, né, eu estava, como eu falei, nesse tempo todo com o meu ambiente completamente lotado, sem espaço nos discos, porque eu recebi o backup de um cliente, porque ele teve problemas. E aí eu recebi, fiz um sync do PBS dele para o meu, né, dos últimos 3 backups, e aí fiquei completamente sem espaço e fiquei preocupado em estar usando essa máquina e dar algum problema. Então eu apenas deixava ligado, né, para poder o sistema continuar rodando e não ter nenhum problema nos discos, mas não gravei, não fiz nada porque eu fico preocupado de manipular um ambiente que deixou de ser laboratório, porque ele tem uma informação ali de produção, que não é minha, inclusive. Bom, aqui já normalizou o PBS do cliente, eu já fiz o sync de volta e já liberei o meu acesso. Mas o que eu quero trazer para vocês é um problema que a gente teve no cliente, em que eu tratei ele no ano passado, tá, pessoal? E aí, basicamente, a gente tinha ali apenas um host e o cliente não queria investir e também não tinha como investir naquele momento, tá? E aí a gente foi para um host menos confiável. E o que eu digo para vocês sempre aqui no YouTube, e eu digo inclusive lá no meu curso, então se você não é meu aluno, os links estão aqui embaixo, assim como o link do meu e-book de comandos Linux para que você aprenda. Os 2 links estão aqui embaixo, tá? As informações estão aqui, eu estou atualizando algumas aulas, adicionando novas aulas, adicionando novos tipos de conteúdo, inclusive existe um módulo novo sobre manuais de procedimento padrão, onde eu crio um POP e deixo lá prontinho para que você baixe o PDF e apenas use de acordo com sua necessidade. Então, tem um POP de migração de máquina de Hyper-V para o Proxmox, tem um POP de normalização de backups do PBS quando fica sem espaço. Tem uma série de coisas que eu estou colocando lá e eu estou contratando alguém para gerenciar esse documento e criar de forma mais rápida e colocar lá, onde eu apenas vou gerar o arquivo padrão e a pessoa vai colocar já no template. Então, novidades que eu estou trazendo aí para você. Então, os links estão todos aqui embaixo. E lá nesse curso, eu falo sempre para vocês, gente, se a máquina não é confiável, cuidado. Então, quanto menos confiável for a máquina, mais vocês vão investir em backup. Quanto menos confiável for a máquina, mais vocês vão investir em backup. Para além disso, a gente precisa sempre trabalhar com um rateio de problemas, tá? A gente precisa mitigar esses problemas. Então, se a máquina não é confiável, eu não vou usar tudo no mesmo disco. No primeiro ponto. Se a máquina não é confiável, eu não vou nem usar o RAID dela, tá? Porque eu posso ter um problema. E foi o que aconteceu. Se a máquina não é confiável, eu vou ter discos diferentes para funções diferentes. Então, acabou que a gente fez o seguinte. A gente fez um RAID 1 para o SO, com 2 SSDs, tá? De 120. Apenas para o SO e para receber as ISOs, né? A gente usou 2 discos de 2 teras num ZFS, tá? ZFS 1, fazendo uma réplica, e aí eu teria 2 teras livre para a máquina virtual, e a gente acabou usando apenas um disco de 2 teras para backup. O que é que aconteceu? Deu uma queda de energia, e aí o sistema de energia não segurou e teve várias quedas abruptas de energia. Nessa brincadeirinha, o host foi pro saco, o disco do backup foi pro saco, o disco do SO foi pro saco e eu fiquei com o disco das VMs. Faltou falar uma coisa para vocês. Se o host não é confiável, não usem o modo de LVM para as máquinas virtuais. Sabe por quê? Nesse caso aqui, que eu só fiquei com o disco das máquinas virtuais, eu teria que montar em outro local, ativar o VG e o SG, e depois subir esse LVM em outro local. Pense num problema. Pense num problema. Então,
Se o host não é confiável, o disco, modo diretório. Modo diretório. E vou falar por quê. No modo diretório, como vocês já sabem, tem inclusive uma aula lá no curso, eu já fiz um vídeo aqui sobre isso. O modo diretório, eu tenho acesso ao arquivo do disco, seja em RAW ou em QCOL2. No modo LVM, não. Ele é um apontamento no disco. Eu não tenho fisicamente ele. Fisicamente, assim, eu não tenho acesso a ele de forma tão fácil. Quando eu fiquei apenas com o disco das máquinas virtuais, eu tinha todos os arquivos de disco dos servidores. Tá? O que eu não tinha? Os arquivos de configuração. E aí eu tinha duas coisas que eu poderia fazer. Eu fiz um vídeo aqui para você, vou deixar aqui embaixo e nos cards vai aparecer agora, como baixar um reportes do Proxmox. Por quê? Porque o reportes vai trazer os arquivos de configuração de cada máquina virtual. Tá? E aí a gente também não tinha esse reporte, por quê? Porque o script que a gente fez para baixar o reportes estava mandando para o e-mail que ele não tem mais acesso. Enfim, aí é outra coisa. Bom, então o que é que a gente tem aqui? Só os arquivos de disco. O que é que eu precisei fazer? Criar máquinas virtuais usando o mesmo ID do disco, porque no disco fica, deixa eu trazer aqui para vocês, no disco fica aqui, ó. O disco fica o nome, VM100 disco 0, VM100 disco 1. Então eu sabia exatamente quem era os IDs dessas VMs. Então eu criei 10 máquinas virtuais com os IDs corretos, tá? Não criei disco para essas máquinas virtuais, então foram 10 máquinas virtuais vazias de disco. E aí tinha duas formas. Eu poderia importar esse disco usando o QM import disk, mas como era modo diretório e no outro ambiente também era modo diretório, eu movi essa pasta de disco para o local onde ficam os arquivos de disco do novo Proxmox e lá no arquivo do... eu gosto de mostrar. Lá no arquivo de configuração etc, PVE, QEMU. Lá no arquivo de configuração, eu coloquei de forma manual no VI a linha do disco. Então eu coloquei essa linha aqui para vocês, lá em cada máquina virtual. Tá? Quando eu referenciei o nome do arquivo e o caminho do arquivo dentro do arquivo de configuração, ele já apareceu lá na máquina virtual. Quando ele apareceu lá, eu simplesmente liguei a máquina virtual e a máquina subiu normalmente. Das 14 máquinas, uma deu problema. Adivinha qual era o SO dessa que deu problema? Bom, deu tela azul. Então fiquem aí com essa observação e coloquem nos comentários qual SO era essa máquina virtual. Feito isso, normalizado todo esse ambiente, a gente tem ali um ambiente de homologação. Então passei para o cliente o acesso e aí, após a validação, ele comprou um novo host e agora um host confiável, implementou ali um RAID, um grande pool via interface, via controladora RAID para ele, e aí eu simplesmente movi a pasta de conf e a pasta de disco do novo host e as máquinas ligaram. Caiu, ela teve conexão? Não. Por quê? Porque eu precisei ajustar a interface associada. Eu precisei vir no Proxmox aqui e ajustar a interface da VMBR 0 e da VMBR 1 dele lá, porque as redes físicas eram outras. Mas, quando eu ajustei isso, que as máquinas ligaram, lembre-se que as máquinas elas estão numa camada abstrata de rede, ou seja, na VMBR. Para a máquina virtual, nada mudou. Subiram as máquinas, teve conexão externa, as NATs funcionaram, as rotas funcionaram, as VPNs funcionaram, tudo funcionou e o cliente passou a funcionar. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui dessa história é, quanto menos confiável for o seu host, mais invista em backup, mais setorize riscos, mais analise diariamente esse ambiente e baixem o status reports do Proxmox, porque nesse caso, se eu tivesse isso, era só criar e fazer o apontamento para esse disco. Agora, vê que coisa. Queimou o SSD do SO e queimou do backup e ficou do disco.
Se tivesse queimado do disco do backup, era só restaurar. Mas perceba que você reduz o ponto de falha, mas por pouco ele não perdeu tudo. Então, agora nesse cliente, eu disse, cara, não dá mais. Você precisa de um ambiente fora daí para ter seu backup. Caio, como é que eu faço isso? Um PBS local e um PBS externo fazendo o sync. Um PBS local e um sync num disco para que você leve esse disco para outro lugar. Um PBS local e um backup em fita para que você leve essa fita para outro local. Mas você tem que ir aumentando o nível cada vez que você pensa em desastre. Tem que pensar sempre como que eu vou evitar isso, mas se isso acontecer, como que eu volto. Tentem não pensar tanto em como eu evito e pensem um pouquinho mais em como que eu volto. Porque acontecer vai acontecer. Mas como que você normaliza é outra história, tá? Dito isso, a gente fica aqui com essa história que, entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Tá, pessoal? Então, por enquanto é isso. Tchau, tchau.